Isso, meu povo. Como planejar seu primeiro semestre com inteligência artificial? Estava até conversando aqui que o melhor momento para você fazer planejamento foi ontem. E o segundo melhor é hoje, tá? Então, você que está aqui conosco, você está num momento muito especial para planejamento. Infelizmente, se a gente somar graduação, mestrado, doutorado, não há 10 minutos de discussão séria sobre planejamento acadêmico, na maioria, óbvio. E isso é uma pena. Por quê? Porque muitos acadêmicos hoje sofrem e não deveriam sofrer e não sabem nem qual é o problema. E o problema é que não planejou. Vou dar um exemplo simples. Você quer construir uma casa. Tem duas maneiras de você construir uma casa. Uma é de olho, como diz no Rio de Janeiro. Você vai lá e vai fazendo do seu jeito. E a outra é planejando antes de escrever, né? E aí eu te pergunto, qual é a maneira que é menos arriscada? É óbvio, né? É a segunda. Agora, o que acontece é que as pessoas não reproduzem essa obviedade na sua vida acadêmica. E aí o que acontece é que tem ineficiência, perda de tempo, perda de saúde mental e por aí vai, né? Então, você que está aqui comigo aqui ao vivo, parabéns por você estar aqui, porque de fato, assim, você tem um comprometimento acima da média e você está no melhor momento para planejar. A gente chega nesse momento, a gente tem três perfis, né? O primeiro perfil, nesse momento do ano, é quem não avançou. A pessoa simplesmente não avançou nada, sabe? Ela olha pro espaço aí de um ano e ela sente isso, que ela não teve qualquer avanço. O segundo perfil é de quem teve algum resultado, né? A pessoa teve algum resultado em 2025, a pessoa conseguiu algumas coisas, não todas que ela queria, mas algumas coisas. E tem o terceiro perfil, que é o perfil de quem teve muito resultado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não preciso colocar aqui no chat, não, tá? Mas eu queria que você fizesse o exercício de se definir em qual perfil você tá. No que não avançou, no que teve algum resultado ou que teve muito resultado. Não precisa colocar no chat, eu não quero gerar nenhum constrangimento, mas eu quero que você responda para você isso, tá? Por quê que eu quero que você responda para você? Porque é o seguinte: quem não avançou? Se eu te falar que o problema estava no planejamento, você acredita? Sem te conhecer? É claro que não é só o planejamento, né? Também tem a execução do planejamento. Tem gente que planeja muito bem, mas não executa. Tá, mas quem não avançou provavelmente foi porque estava construindo a casa de olho, né? E é claro que você pode fazer diferente a partir de agora, só que você não vai poder alcançar resultados diferentes agindo da mesma maneira. Então, quem não avançou, esse é o momento do quê? Mudança de estratégias e atitudes, tá? E eu preciso te dizer isso, eu poderia começar essa aula de um jeito motivacional, de um jeito, sabe, fofinho, mas eu não tô na internet desde 2014 para ser motivacional nem ser fofinho. É porque eu ajudo as pessoas de verdade. E eu preciso te mandar essa real. Você precisa mudar de estratégia e de atitude. É claro que a gente vai ver isso daqui ao longo do encontro, tá? Quem teve algum resultado, né? Você que já teve algum resultado, você precisa entender o seguinte: o pequeno resultado é inimigo do grande resultado. Tem gente que tem pequeno resultado e a pessoa chega e fala assim: não, já tá bom. Ufa, consegui, tá bom demais. Como diz no Rio, lambe os beiços, né? Então a pessoa já chega falando isso que tá maravilhoso do jeito que tá. Se contenta com o resultado pequeno. E aí ela abre mão de resultados maiores para esse ano. E o terceiro é quem teve muito resultado. Você, quem teve muito resultado, seria muito fácil eu chegar para você e falar assim: comemora, vai dar tudo certo, né? Mas a mensagem que eu tenho para te dar
É essa daqui, ó. Cuidado. Especialmente quando a gente fala de resultado acadêmico, né? Porque como o mundo acadêmico é muito egocêntrico, a gente tende a achar que só porque a gente teve uma performance excelente, essa performance excelente vai te levar para o próximo nível. Mas não. É esse o alerta, o cuidado que eu quero te trazer. O que te trouxe aqui não é o que vai te levar até o próximo nível, tá? E eu vou te dizer um exemplo só. Eu poderia passar o dia falando de exemplos. Eu vou dizer só um exemplo. A galera que hoje está usando inteligência artificial, e ó, gente, eu vejo isso diariamente com os meus mentorados. A galera que hoje está usando inteligência artificial, não o GPT não, tá? Inteligência artificial treinada, tipo Academia 24 horas. Mesmo com menos experiência, mesmo com menos currículo, mesmo com menos respeito, vamos dizer assim, dentro do meio acadêmico, está conseguindo passar os que se garantem na era pré-IA. Então, quem teve muito resultado, cuidado, porque não existe estabilidade. E a exigência de planejamento é para os três, não é só para o grupo um aqui, não. O que que a gente vai ter no primeiro semestre que é muito importante, né? Primeiro, a gente continua com as novas regras da CAPES. O que é isso, Felipe? Eu não sei se você sabe, mas em maio de 2025, a CAPES encerrou oficialmente o Qualis Periódicos. Então, não existe mais qualis periódicos. E a CAPES falou que vai analisar agora as publicações, não as revistas, as publicações, o teu artigo lá, individual, ela vai analisar por inovação, impacto e visibilidade. Agora, publicar é só o arroz e feijão. Por quê? Porque você só pode ser avaliado por inovação, impacto e visibilidade de algo que você publicou. Então, 2026 é o ano das publicações. Se você não publica em 2026, você não começou nem a jogar o jogo pelo qual você será avaliado. Você vai ser avaliado por inovação, impacto e visibilidade do que foi publicado, e você nem publicar, publicou, já era. Então, uma primeira recomendação para o seu planejamento. Este ano é o seu ano da publicação. Se você hoje não encara isso como prioridade, ao longo do ano você vai pagar um pedágio. E ao longo dessa quadrienal, né, que encerra em 2028, você vai pagar um pedágio ainda maior. Porque sabe o que acontecia antes? O pessoal procrastina. São 4 anos, né? Eles avaliam 4 anos nossos de produção acadêmica. Aí o cara procrastinava no primeiro ano, fazia nada. Procrastinava no segundo, fazia nada. Procrastinava no terceiro, fazia nada. Aí no quarto ano ele acelerava, conseguia publicar umas coisinhas e foi. Só que agora é o seguinte: o primeiro ano você já perdeu se você não publicou, que foi 2025. O segundo ano você pode salvar, que é 2026. Se você não publica em 2026, se você, por exemplo, coloca para publicar em 2027 e essa publicação sai em novembro de 2027, você vai ter menos tempo para produzir inovação, impacto e visibilidade com ela. Por isso que eu te digo, é urgente você publicar. Urgente. Esse é o ano da publicação, ok? Tá claro isso, pessoal? Bota aqui no chat, porque talvez nem todos estão familiarizados, mas essa mudança foi absurda, substantiva. E eu preciso que você internalize essa mudança, porque ela vai te prejudicar se você não internalizar. Bota aqui no chat. Cadê? Cadê o povo? Aí, ó, a Tereza tá aqui com a gente, Simone, Thalita. Cadê? Tá claro, pessoal? Ou temos bots aqui? Quem são os bots? Bot é a galera que não reage a nada. Você pergunta, fala nada. Fala nada. E tem também os bots, que são meus concorrentes que vêm aqui copiar, né? Copia até minhas piadas, né? Perfeito. Valeu, Vinícius. Eu tô. Valeu, Rodrigo. Ó, a Nilda também. Você é ótimo. Tamo junto, Anildo. Vamos seguindo. Outra coisa importante, muitos editais de seleção. Muitos editais de seleção que começam principalmente lá para o final do primeiro semestre.
Final do primeiro semestre já começa a aparecer um volume maior de editais de seleção. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso é muito importante de você se ligar. Porque você hoje pode ser abençoado pela deusa da antecedência na sua seleção de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Gente, o que eu mais vejo, eu tenho a mentoria, né? De aprovação. Mentoria de aprovação em mestrado, doutorado, pós-doutorado. Galera, sabe qual é o momento do ano que as pessoas mais entram na minha mentoria? Chuta. Eu vou colocar as opções aqui, tá? Opção A, janeiro. Opção B, julho. Opção C, outubro. Me fala A, B ou C. Qual que você acha que é o mês que mais tem entrada na minha mentoria de aprovação? A, B, C. Pô, tá empatado esse negócio, hein? Vota mais aí. Pela mentalidade do Brasil, C. Gente, eu falo de planejamento, eu falo de planejamento, falo de planejamento, falo de planejamento. A minha mentoria de aprovação tem mais aluno em outubro. O cara podendo entrar, sabe, antes, para ser abençoado pela deusa da antecedência, o cara deixa para entrar com o edital aberto, com a prova semana que vem, com entrevista agendada. É brabo, cara, é brabo. Então, esse é o momento. E por que que essa questão de seleção, ela é diferente nesse ano? Tá? É claro, você pode ser abençoado pela deusa da antecedência, começando a se ocupar da sua seleção em janeiro, todo ano. Mas esse ano é um pouco diferente. Por quê? A gente vai ter eleição no segundo semestre. Então, nós temos dois tipos de seleção rolando do ponto de vista de temporalidade. Primeiro, os mestrados e doutorados que vão antecipar seus processos seletivos, para não ficar conturbado ali na época de eleição. Segundo, os mestrados e doutorados que vão passar os seus processos seletivos mais para frente, para iniciar em novembro, dezembro, alguns até em janeiro. Então, o calendário de seleção desse ano, gente, tende a ser mais elástico do que geralmente é nos outros anos. E por que que isso importa para você? Porque se você está em planejamento bonitinho e bonitinha, você passa a poder se candidatar para duas, três, quatro instituições diferentes. Entendeu? Porque as seleções provavelmente não vão estar tão juntas, tão coladas. Mas você precisa de planejamento aqui, sabe? Então, esse é um ano muito especial, muito diferente. Editais de professor, mesma coisa. Vocês viram um vídeo que eu lancei ontem no meu Instagram? Quem é que viu? O vídeo de seleção de professor. Gente, deixa eu pegar o vídeo aqui para você. Deixa eu pegar o vídeo, porque eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Deixa eu mostrar aqui. Olha só esse vídeo aqui. Deixa eu compartilhar aqui o som, você vai escutar comigo. Olha só isso. The year has barely begun and there's a flood of open public examinations for university. Ah, é porque eu tô nos Estados Unidos, ele tá. Ai, ai, ele tá traduzindo para inglês pelo georreferenciamento. Vamos lá. Barely begun and there's a flood of open public examinations for university. Ai, ai. Deixa eu pegar o vídeo cru aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa é boa. Aliás, é bom, né? Porque tem os haters meus que falam que eu não moro nos Estados Unidos, que eu tô fazendo a aula do Brasil. Ai, ai. Quem é que viu nos meus stories a cobra que entrou aqui em casa ontem? Quem é que viu? Deixa eu pegar aqui. Vocês viram a cobra nos stories? Gente, estava aqui em casa, aí eu escuto um barulho no ar-condicionado. Pó, 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 pó. Aí o que que foi isso? Aí desliguei o ar. O ar aqui é central, né? Então tem unidade externa e interna. Quando eu fui ver no ar-condicionado, tinha cobra lá dentro. Decepada, claro, com a hélice do ar-condicionado. Então, uma dureza. Coloquei lá nos stories a cobra. Cobra coral ainda. Vocês querem morar na Flórida? Tá aí. Não vou achar aqui o vídeo facilmente, não. Mas depois vocês vêm lá no meu canal, tá? Vamos seguindo aqui, senão vai demorar muito.
Então, edital de professor. Se você pega, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Universidade pública. Quais são as melhores janelas? Agora, janeiro, fevereiro, julho e agosto. Ou seja, como pública não, gente, foi mal, privada, tudo privada. Janeiro, fevereiro, julho e agosto. Gente, é a janela. Agora, as universidades privadas voltaram de aula agora, né? Voltaram do recesso agora. As aulas começam em fevereiro. Geralmente, dezembro é período demissional, é para demitir professor. E janeiro e fevereiro é mês admissional. Agora, planejamento, né? Tem estratégia para isso. E universidade privada também, a outra janela é de julho e agosto. Geralmente, junho é demissional, julho e agosto é admissional. Então, gente, planejamento. E a universidade pública, que aí é a qualquer tempo, né? Qualquer tempo. O seu edital pode sair agora. Aí você quer planejar sua produção acadêmica, você quer planejar o aumento de currículo, você quer planejar um monte de coisa depois que o edital abre, né? É outro problema. Eu tenho uma outra mentoria, gente, aí vai ficar fácil, né, vocês responderem. A outra mentoria se chama Operação Professor Contratado. Chuta! Quem entra na operação professor contratado é, letra A, quem não tem edital aberto. Letra B, quem tem edital aberto. O que que você acha? O que que você acha que é quem mais entra na operação professor contratado? Letra A, o edital está fechado, ou seja, ainda não tem uma seleção aberta. Ou letra B, o edital está aberto, a seleção acabou de abrir. Quem entra? Olha aí, ó. B, exatamente. A galera, cara, não entende que o jogo não é esse. O jogo não é esse. Então, universidade pública é qualquer tempo. Só que deixa eu te falar um detalhe sobre universidade pública. Presta atenção aqui. Esse é um ano de eleição no Brasil. Não pode ter concurso. Então, o que que as universidades vão fazer? A mesma coisa das seleções de mestrado, doutorado, pós-doutorado. A maioria vai antecipar os seus concursos. Primeiro semestre vai ter muito concurso. Já tem. E eu provei isso naquele vídeo lá. Editais de financiamento. Ano de eleição. Tem que gastar o dinheiro antes. Financiamento de pesquisa, financiamento para bolsas, financiamento de prêmios, tudo antecipado nesse ano. Aí o cara quer ganhar o prêmio com o prêmio aberto, entendeu? Cara, não dá. O cara quer participar de um edital de financiamento do CNPq com edital aberto. Não tá, não planejou. E ainda tem a internacionalização. A internacionalização é uma coisa muito curiosa, né? Porque o Brasil, o calendário acadêmico geralmente começa em fevereiro. Mas se você pega outros países, o calendário acadêmico geralmente começa em agosto, setembro, sabe? Então, o melhor momento de você planejar a internacionalização remota ou presencial é agora. Por quê? Porque as maiores oportunidades no cenário europeu, americano e outros lugares do mundo são justamente as oportunidades de agosto e setembro. Requer planejamento. Aí o cara quer arrumar um emprego numa universidade aqui nos Estados Unidos. Aí, eu quero arrumar um emprego amanhã. Aí não dá, né, meu amigo? Cadê o planejamento? Pessoal, planejar é algo extremamente valoroso. E é aí que a gente entra nos problemas, né? Primeiro problema, o cara que não é abençoado. Não é abençoado por quem? Pela deusa da antecedência. Entendeu? A deusa da antecedência está aí disponível para você. Aí você vira as costas para ela. Aí você não quer saber dela. Você não dá bola para ela. Aí fica a deusa da antecedência triste. Entendeu? E aí depois, quando você precisar, já era. Ela não vai te abençoar. Já passou. Né? Outra coisa é falta de ferramenta para planejar. Porque quando eu falo de planejamento, você tem um problema.
A pessoa chega e fala: Eu até quero planejar, eu até quero construir a casa, só não sei como. Eu não tenho um método de planejamento. E eu não tenho uma IA que planeja. Que esse é outro problema, né? Se você faz planejamento acadêmico, não é planejamento de uma viagem, não. Planejamento acadêmico, com ChatGPT, Gemini, Copilot. Fala sério. Você está usando algo que não é treinado para acadêmicos para planejar algo acadêmico. Não vai dar certo, tá? Não tem como dar certo. Inclusive, eu não sei se você viu isso daqui, ó. Essa daqui do ChatGPT. Eu achei muito honesto do ChatGPT, tá? Muito honesto. Eu acho que todas as IAs deveriam fazer isso. Um artigo científico assinado pela equipe da OpenAI, né, do ChatGPT, dizendo por que que o ChatGPT alucina, e não só com o ChatGPT, fez também com o Llama, DeepSeek, etc. Sabe por que que alucina? E tem vários motivos para alucinar, eu não vou entrar aqui em detalhes, por conta do nosso tempo, mas um deles diz respeito à pessoa que não sabe engenharia de prompt, o outro diz respeito à IA que não é treinada para trabalhos técnicos, como é o trabalho acadêmico, o trabalho de um advogado, o trabalho de um contador, de um médico, etc. E o outro problema é o fato de que a IA, ela, se tiver que escolher entre falar uma informação, falar que ela não sabe uma informação ou inventar informação, alucinar, ela vai alucinar. Então, falta de ferramenta para planejar, sabe? Ou é um planejamento disperso, a pessoa faz o planejamento do ano, ela não faz o planejamento mais curto, por exemplo, diário, semanal, mensal. Isso daqui é um problema sério, né? Você planeja o seu ano, mas você quebra o seu ano no diário, no semanal e no mensal. Entendeu? Felipe, como que você gosta de fazer? Vamos lá. Como que o Felipe gosta de fazer? Mensal primeiro. Depois eu quebro o mensal no semanal. E depois eu quebro o semanal no diário. Então, você já deve ter observado que eu vou do macro para o micro. Eu não fico só no macro. Muitos de vocês ficam no macro. Vou escrever a tese. Tá, quando? Não, tem até dezembro. Entendeu? Não faz sentido. O cara perde prazo. Por que que ele perde prazo? Por que que ele perde prazo? Planejamento fictício. É só para falar que fez o planejamento. Aí ele perde prazo, perde oportunidade, por aí vai. Tá? Então, se você hoje comete esses problemas aqui, tá dentro desse grupo, eu quero te convidar a sair desse grupo. Tudo bem? E como é que a gente faz então? Qual é a lógica do planejamento? Agora entrando aqui de uma maneira mais operacional. Felipe, beleza, já entendi, já sei que certas coisas aí são para eu eliminar, são para eu tirar. E qual é a lógica aqui do planejamento? Me explica. Vamos lá. Não existe planejamento, presta atenção aqui. Não existe planejamento, pelo menos planejamento sério, sem responder três perguntas. Não existe. Não tem como. Não existe planejamento sério sem três perguntas. O que, como e quando. Então, eu quero que você já comece agora o seu mão na massa aí. Eu quero que você me diga o que, o como e o quando. Faz isso para você, não precisa colocar no chat, não. Faz para você. Então, o que que é o quê? Listar os objetivos tangíveis, possíveis e alcançáveis no tempo que te resta. No seu caso aqui, você é abençoado pela deusa da antecedência. Você tem 12 meses. Agora, observa, objetivos tangíveis, possíveis e alcançáveis. Tangível, algo que eu sei que eu alcancei ou não. Por exemplo, o meu objetivo é ser feliz. Isso não é objetivo, isso é subjetivo, né? Extremamente subjetivo. O que é ser feliz? Não é tangível, né? Agora, meu objetivo é ser aprovado na seleção de doutorado. Isso é tangível. O objetivo tem que ser possível também. Por exemplo, eu quero ser um pós-doutor. Porém, o cara não tem nem a graduação, não tem como, porque para fazer pós-doutorado ele tem que ter graduação, mestrado, doutorado. Então não é possível.
E terceiro, alcançável, porque tem algo que pode ser possível, mas não é alcançável, tá? Por conta de prazo, por conta de outras coisas que a gente tem na nossa vida, né? Então, esse é o quê? É a sua primeira pergunta de planejamento. Você vai construir uma casa, a primeira coisa é: qual casa? O que será essa casa? Entendeu? Segunda coisa é o como. Muitos de vocês, o problema está aqui. Vocês têm até o o quê, vocês só não sabem o como. Porque o o quê é o que você vai fazer, o como é como você vai fazer. Muitos de vocês não têm método para fazer algo. E aí delegam para uma IA genérica, que também não tem método acadêmico, e aí começa a receita do fracasso. Aí vai na internet pedir conselho para quem não sabe nem o beabá do planejamento. Mais uma receita do fracasso. Então, ó, o como é importante. O que? Quero viajar para Barcelona. O como? Como que eu vou fazer isso? Avião? O que que eu tenho que providenciar? Blá, blá, blá. É o passo a passo, é o meio para chegar no objetivo. Se você mandou mal no objetivo, ele não é tangível, não é possível, não é alcançável, o seu como não vale de nada. Então, fica uma coisa condicionada à outra. E o como pode ser para ensino, pesquisa, escrita, publicações, pode ser para docência também, vou colocar aqui, ó, docência, né? Isso tudo engloba o como. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que e como sem quando também não adianta muita coisa, não. Você pode ser o eterno idealizador, se você só tem o que e o como. Quantas pessoas você conhece que estudam muito, sabem muito, mas não realizam nada? Quantas pessoas vocês conhecem assim? Geralmente haters são assim, estudaram e tal, mas não realizam nada. Por que que muitas pessoas fazem isso? Porque elas não estabelecem o quando. Todo planejamento tem que ter quando. Gente, quando eu chego e contrato um engenheiro para construir a casa, eu combino o que, como e quando. Amigo, o que? A casa vai ser assim, desse jeito, blá 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 blá. Como? O que que eu vou comprar aqui? Vamos lá, vamos fazer a lista aqui, quanto que eu vou, o que que eu vou comprar, blá blá blá. Como é que você vai fazer esse negócio aí? O que que vem primeiro, o que que vem depois? E terceiro é o quando. Quando que cada coisa vai acontecer. Agora, muita gente erra absurdamente no quando. Por quê? Não faz o quando considerando todas as etapas do como. E aí o quando fica inespecífico. Ó. O quando é a definição específica da data para a realização de cada passo do como. Definição específica. Entendeu? Sabe como é que eu sei se a pessoa sabe planejar ou não em um segundo? Se ela me dá um cronograma dela. Por quê? Porque geralmente no cronograma, vamos pegar aqui o cronograma de uma pesquisa. A pessoa não bota nada em relação à consolidação, a mapeamento de dados, análise de dados, ela só coloca o quê? A apresentação do documento final da pesquisa. Pode ser uma tese, uma dissertação, um relatório. Bota lá, quando eu vejo no cronograma, tá lá. O cronograma começa na introdução. Introdução, capítulo um, capítulo 2, capítulo 3. Isso é um erro. Por que que é um erro? Porque só tá seria o mesmo que o engenheiro chegar e falar assim: ó, tá aqui o cronograma, Felipe. Aí eu vou ver o cronograma, ele chega e fala: ó, você pode trazer a mobília no dia tal, você pode dormir no dia tal, dentro da casa, você pode trazer a televisão no outro dia. Não, mas eu não quero o cronograma de pós-obra. Eu quero o cronograma da obra. Então, muitos erram no o quê, e aí não tem como salvar o como e o quando. Outros acertam no o quê, mas erram no como, e aí não tem como salvar nem o como nem o quando. E outros acertam no o quê e no como, mas o quando já era. E sabe quem é quem são os inimigos do quando? Daria uma boa música, né? Inimigos do quando. Primeiro inimigo, não colocar data, né? Segundo inimigo, errar nos anteriores aqui, no ok e no como.
E o terceiro inimigo, que é o mais comum, procrastinação. A pessoa procrastina. Aí já era, entendeu? O quando tem que ser semestral, mensal, diário, em horas. Gente, por que que as pessoas casam, além do fato delas se amarem? Por que que o evento casamento acontece tanto? Porque as pessoas combinam o quê, que é casar, combinam como que vai ser essa parada, como é que vai ter festa, não vai, lua de mel, aquelas coisas todas, e combinam principalmente o quando. Só que muitos de vocês estão fresquinhos hoje em janeiro. Aí, sabe o que que vai acontecer? Vão fazer o ok, o como. E aí o quando, tchau. Ou não vai ter, ou vai ser um quando para inglês ver, que não vai ser cumprido por ninguém, igual esses cronogramas de projeto de pesquisa. Tá claro isso, gente? Me desculpa se eu estou sendo um pouco não motivacional, né? Não fofinho, que eu não estou falando palavras doces, mas, cara, eu desejo seu bem, entendeu? Então eu tenho que falar a verdade para você. E eu não vou escolher falar fofinho e te deixar numa enrascada o ano inteiro. Foi até aí? Show de bola? Cadê os bots? Vamos lá. Você precisa de uma IA, já que é aula de planejamento com IA, né? Você precisa de uma IA treinada para planejamento, ok? Que você pode trabalhar sua produtividade acadêmica, que você pode organizar sua semana, seu mês, seu semestre, que sabe a execução do que você precisa, do seu cronograma, que gera prompts de planejamento e que pode te guiar, né? Então, assim, não vai fazer em Gemini, GPT, essas coisas. Você precisa de uma IA treinada em planejamento, né? Você quer ir para a Lua, você tem que usar um veículo que te leve na Lua. Não dá para ir para a Lua de bicicleta. E é isso que a gente vai ver, né? A gente vai usar o Academy 24 horas, eu quero já planejar para vocês aqui. Então, eu queria que você colocasse aqui, de uma maneira rápida para a gente poder fazer, o seu o que, como e quando. E se você não tem ideia do o que, como e quando, se só tem ideia do o que, vamos supor, eu queria escrever minha tese. Não tem problema, bota só o seu o que, tá? Que eu quero planejar aqui contigo agora ao vivo, tá bom? Gente, esse daqui é o Acadêmico 24 horas, tá? Inclusive o convite que eu vou te fazer hoje, quando a gente acabar aqui o encontro, vai ser para você vai receber o Acadêmico 24 horas, tá? Esse daqui é a melhor IA para acadêmicos que existe. Ele é composto de mais de 50 robôs. Olha aqui, quantidade de robô. Eu não vou nem ler todos os robôs, mas você imagina você da noite para o dia, você passar a ter 50 funcionários trabalhando para você, ultra especializados, super expert em vida acadêmica. E o Academia 24 horas ainda vem com treinamentos. Olha a quantidade de treinamentos. Para você saber usar a inteligência artificial cada vez melhor. Você se sentir seguro no uso da IA. E o Academia 24 horas ainda vem com e-books, né? E-books com prompts, né? E guias para você conseguir usar ainda da maneira mais efetiva, tá? Bom, apesar dele te ajudar em tudo que envolve mundo acadêmico, tudo mesmo, ó, estudo, escrita, ética em pesquisa, ele faz até o teu termo de consentimento livre esclarecido, sua produção acadêmica, comunicação, sua defesa de doutorado, concursos e seleções, tudo que você quiser planejar aqui desse mapa mental, ele vai fazer, ok? Tudo, 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 tudo. Não existe nada que não se enquadre dentro do Acadêmico 24 horas, academicamente falando. Até visual science, né? Até gerar imagem para suas seus artigos, suas aulas e por aí vai. Vamos lá. Eu vou usar os robôs de rotina. Por quê? Porque eles estão mais relacionados a planejamento, ok? Então, a primeira maneira sou eu fazer um uso direto. Bota aqui o que que a gente vai planejar, galera. Ó, o Marcolino falou, ó, e terminar a minha dissertação de mestrado em criminalística. Marcolino, me diz aí, o que que você já tem da dissertação e o que falta? Vamos supor, já tem introdução em capítulo 1, falta capítulo 2, 3 e 4.
Só para eu entender, tá? Iniciar um mestrado profissional na universidade privada em março. Show de bola. Você já tem a universidade que você vai se candidatar? Não tem? Me conta um pouco sobre isso. E a Thalita também já colocou aqui. Eu estou pedindo para vocês informarem mais para ser mais realista aqui o nosso planejamento, tá bom? Vamos lá. Ah, e o detalhe, o Academy 24 Horas ainda tem um robô de suporte. Você tem suporte por WhatsApp, você tem suporte por e-mail, você tem encontros de suporte e você tem um robô de suporte, que o robô é expert em Academy 24 Horas. Então você não precisa fazer um curso de IA. Você entra na Academy 24 Horas. Vamos lá. Primeira maneira de usar é fazer um uso direto. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu quero mostrar para vocês dois robôs que a gente vai brincar aqui hoje. Um robô se chama Produtividade Acadêmica. Ele é um coach de produtividade, mas sem a parte motivacional, fajuta. A parte motivacional profissional até tem, mas a fajuta não. Então, produtividade acadêmica. Aumente sua qualidade de vida com técnicas de gestão de tempo e de tarefas organizadas para sua rotina de estudo, pesquisa e escrita. E aí ele vai te ajudar nisso. Ele é um conselheiro de produtividade. E é óbvio que ele sabe muito de planejamento. E o segundo robô que a gente vai brincar aqui é o planner semanal. Esse robô você usa por último. Primeiro você planeja, depois você organiza a sua semana. Lembra daqui? O que que o Felipe faz? É legal porque, gente, a cada 24 horas eu criei para mim, antes de tudo, né? Então, olha só, mensal, semanal, diário. Não começa pelo diário, ok? Então, o plano semanal ele vai justamente me trazer um planejamento diário. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui os exemplos de vocês, né? Vou pegar aqui o do Marcolino logo. Terminar minha dissertação de mestrado em criminalística. Já tenho o marco teórico escrito e me falta o marco empírico. Qual o seu tempo para terminar a dissertação, Marcolino? Fala para mim. Felipe, eu tenho tanto tempo para terminar. 1 mês, 3 meses, 5 meses, 10 meses, 20 meses. Enquanto isso, eu vou comandando ele aqui. Ó, o primeiro exemplo que a gente está fazendo é o uso direto, tá? Olha só, quero sua ajuda no planejamento de escrita e finalização da minha dissertação de mestrado sobre. Tem que entregar até o dia 15 de abril. Beleza. Sobre. O que é mesmo a dissertação aqui do Marcolino? Ah, não tem aqui o tema, né? Tá. Sobre criminalística. Eu vou colocar assim, então. Quero. Eu já tenho escritas as seguintes partes. Marco teórico. Vou colocar aqui introdução e marco teórico. Ainda falta escrever as seguintes partes. Eu vou botar até um zoom aqui para ficar melhor para vocês lerem. Falta escrever a par capítulo de metodologia, capítulo de resultados e discussão, considerações finais. Também falta eu revisar todo o texto e enviar ao orientador para análise. Revisar todo o texto ao final. Ah, tenho que entregar a minha dissertação em maio. Então, faça um planejamento do que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito, considerando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Pronto. Tá vendo, galera?
eu preciso informar a IA, mas eu não preciso fazer aqueles mega prompts pesados que tem por aí. Quero sua ajuda no planejamento de escrita e finalização da minha dissertação de mestrado sobre criminalismo. Já tenho escrito as seguintes partes. Ainda falta escrever essas partes, também tem que revisar e tal. E eu tenho que entregar minha dissertação em maio. Aí, ele não sai fazendo de qualquer jeito. Ele me faz algumas perguntas, ó. E aí, ele me diz assim, ó, sem as suas respostas, eu iria por aqui. Mas, se você quiser responder essas perguntas, eu posso fazer o planejamento diferente, tá? Então, olha aqui, ó. Com essas informações, eu posso fazer algo mais personalizado. Mas, de modo geral, aqui vai uma sugestão, ó. Então, ao invés dele chegar e sair cuspindo informação, ele diz assim, ó, eu preciso disso daqui para te fazer algo com mais propriedade. Porém, já te adianto aqui uma ideia. Tá vendo? Foi isso que ele fez. Então, vamos responder aqui, Marcelino, essas três perguntas, tá? Aqui vão as respostas que ele me fez. Quanto tempo você consegue se dedicar para a semana? Ah, escrita e revisão. Fala aí, Marcolino. Tipo, vamos falar em horas. 5 horas, 10 horas? Quanto tempo? Vamos falar em hora aqui. Porque, gente, só uma curiosidade, tá? Não se mede tempo em dias. Tempo de escrita, tá? Só por curiosidade. Não se mede tempo de escrita em dias. É um erro grosseiro. Eu sei que vocês veem na internet certas pessoas que ficam aí dizendo escreva em dias, escreva em meses, um artigo em 15 dias. Isso é uma enganação. Essa pessoa está te enganando. Por que que ela está te enganando? Porque nos seus 15 dias você só escreve o artigo? Você não dorme, não? Você não almoça? Entendeu? Essa pessoa que está te ensinando qualquer unidade de tempo de escrita em dias, meses, semanas, essa pessoa não sabe nada de escrita acadêmica, tá? Aí, ele colocou aqui 6 horas. Você já possui os dados, os resultados? Você já tem esses dados aí, Marcolino? Ou você tem que inserir no cronograma também a coleta e análise de dados? Fala para mim aí. Já tem? Sim? Coletados e analisados. Você tem preferência por alguma estratégia? Show, já tem, né? De organização, tempo, técnica Pomodoro, blocos de trabalho, etc. Eu vou bancar aqui o cara que não sabe nada, né? Não tenho ideia. Pode sugerir a que você achar mais eficiente. Aí eu coloco, as respostas estão acima. Então pode fazer o planejamento definitivo. O que que eu fiz? Eu trouxe os elementos que ele pediu e com base nisso ele vai refazer o planejamento dele considerando esses elementos. Tá claro? E a gente vai ter aqui um planejamento para o Marcolino. Aí o que que o Marcolino vai fazer? Ele vai ler o planejamento. Aí ele vai falar assim: gostei, vou implementar 100%. Ou, eu gostei dessa parte, não da outra. Aí ele vai pedir para IA, acadêmico 24 horas, mudar as partes que ele quer. Vamos ver se faz sentido? Olha só. Janeiro, semana um, já foi, né? Que eu não falei que eu tô na segunda semana de janeiro, né? Semana 2, semana 3, semana 4. E, gente, ele ainda bota os dias, ó. De fevereiro. Então, ó, janeiro ele focou o quê? Metodologia, tá? Por que que ele focou em metodologia? Alguém sabe? Essa aqui é a diferença de você usar uma IA treinada para uma IA qualquer. Porque o bendito que tinha isso tudo aqui para fazer, ele focou em metodologia. Porque a metodologia
é essencial para depois você apresentar os dados. Não se escreve primeiro os dados para depois escrever metodologia. Você escreve metodologia e depois você faz o capítulo de resultado de discussão. Agora, tem gente na internet dizendo o seguinte, aliás, não só na internet, em mestrados e doutorados também. A metodologia se escreve por último. É um absurdo isso. Fevereiro. Aí vem o quê? Resultados e discussão. Março, considerações finais. Felipe, o que que faz em abril? Toda a lógica de revisão de todas as partes do trabalho. E maio, correções finais, ó, reunião com orientador, olha aqui, ó. Gente, tudo isso. Aí, vamos lá. Ele sugere algumas técnicas de organização, porque ele é um coach de produtividade. Time blocking e Pomodoro. Vamos supor que o Marcolino não sabe nada disso. Time blocking, Pomodoro, é um negócio, Felipe, não faço nem ideia. Olha só, considerando que tenho 6 horas por semana para a escrita, organize o mês de janeiro utilizando as técnicas de time blocking e Pomodoro para eu aplicar. Então, o que é legal sobre essa questão do acadêmico 24 horas é que ele, como vem embutido com diversas técnicas, você vê que ele não sugeriu Kanban aqui. Kanban é uma outra técnica. Por quê? Porque ele considera o momento do Marcolino, as demandas do Marcolino e as necessidades do Marcolino. E olha só, gente, ele faz aqui bonitinho o meu planejamento de janeiro. Bonitinho, considerando a minha disponibilidade de tempo. Entendeu? E eu posso simplesmente pedir para ele continuar aqui, fazer o que eu quiser. Beleza? Tá claro até aí, Marcolino? Faz sentido? Galera, faz sentido isso? Ou seja, é muito bom planejar, mas é muito bom quando você tem um planejamento que já vem encaixado dentro da IA, as técnicas para executar esse planejamento. Entendeu? Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos ver aqui um outro exemplo de vocês. Vocês curtem essa coisa de eu curiosidade mesmo, tá, gente? Eu tô dando aula, eu ensino a parte teórica, vamos dizer assim, e depois eu pego vocês mesmo, né? Casos de vocês, demanda de vocês e vou aplicando. Vocês gostam desse estilo de aula? Vocês gostam? Bota aí. Quem não gosta, bota não. Quem gosta, bota sim. Quem não quer falar nada, não fala nada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um outro exemplo de vocês. Sim, sim. Ah, que bom. Show de bola. Show. Vamos nessa. Eu gosto também por outro motivo também, né? Não só porque eu tenho a chance de ajudar vocês, mas para vocês verem as minhas IAs em ação, né? Que é muito fácil ficar editando vídeo por aí. Você vê em ação a IA trabalhando. Não dá bug, não dá problema, nada disso. Então acho que traz muita credibilidade também, para mim e para as minhas IAs. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um outro exemplo totalmente diferente de escrita, só para a gente pegar uma coisa. Ó, quero passar no concurso público. Anilda. Vamos nessa. Eu vou fazer diferente o caso da Nilda, só para você visualizar. Lembra, ó, a primeira forma que a gente fez foi o uso direto, né? Eu vou lá, prompteio e interajo com a IA, tá? Eu uso direto e depois uso verbos amigos. São verbos amigos, eu vou interagindo com a IA, né? Exemplos de verbos amigos: ampliar, reduzir, retirar, inserir. Foi isso que eu fui fazendo, lembra? Eu fui dialogando, fui conversando. Justificar, exemplificar, etc. Tá? Ah, e um que eu gosto muito, substituir. Então, o que que eu fiz no primeiro exemplo? Uso direto,
e verbos amigos. Eu também posso fazer uso em etapas e verbos amigos, é o que você vai ver aqui. Vamos pegar o exemplo da Anilda. Olha só, como eu vou usar em etapas, vai ser assim, ó. Eu vou no engenheiro de prompt e depois eu vou no robô mais apropriado. Olha só, vamos aqui no engenheiro de prompt. Ou seja, deixa eu traduzir para você o que que é isso. O Acadêmico 24 Horas é uma IA que você não precisa aprender engenharia de prompt. Que você não precisa sair na internet pegando um monte de prompt ruim, que ficam enganando por aí que funciona. Você gera o que se chama de prompt alfaiate. Olha aqui, ó. Prompt alfaiate. O que que é prompt alfaiate, Felipe? É o prompt que é usado na IA para a qual ele foi criado, no momento em que ele foi criado, porque a IA muda o algoritmo, né? E terceiro, para o que você precisa. No caso aqui é um prompt para aprovação em concurso público da Anilda. Tá claro? Então, você nunca mais vai precisar de prompt de internet. Por quê? Porque você vai criar seus próprios prompts em segundos. Vamos ver aqui, olha só. Quero me preparar para um concurso público de professora universitária que provavelmente será aberto neste semestre. Provavelmente. Ou seja, a Nilda quer ser abençoada pela deusa da antecedência, então o concurso nem está aberto. Como o concurso não abriu, não tem como eu estudar para a prova, conceber prova escrita, né? Conceber minha prova de aula, nem fazer memoriais. Preciso focar nas estratégias que posso desenvolver mesmo com o edital fechado, tais como produção acadêmica, atuação profissional e construção de rede de relacionamento com professores da universidade. Quero que você elabore um prompt completo de planejamento da minha preparação, mesmo com o edital fechado, que será usado no robô Produtividade Acadêmica do Acadêmico 24 Horas. Vamos identificar aqui, leiam junto aqui comigo para você entender o que que é um prompt alfaiate. Isso daqui que eu fiz não é um prompt, é um desejo. Vocês aprendem que isso daí é prompt, não é desejo. Você já vai ver o prompt. Olha só, o prompt alfaiate é o prompt que vai se adequar ao conteúdo que eu preciso. Olha aqui, eu poderia até colocar Universidade XYZ. Eu preciso de um prompt para XYZ, não prompt de internet genérico, ruim pra caramba. Segundo, eu vou usar na IA XYZ, que é o Acadêmico 24 Horas, no robô Produtividade Acadêmica, hoje. Porque se você gerar fizer esse mesmo pedido daqui a 2 meses no Acadêmico 24 Horas, o prompt já vai ser outro. Por quê? Porque o algoritmo muda. Tá claro isso, gente? Então, o engenheiro de prompt, ele é como se fosse o gênio da lâmpada. Ele entende o meu desejo e ele transforma em realidade. Olha só isso. Presta atenção.
Ele está entendendo o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? O que eu quero, como eu quero e quando eu quero, e está gerando um prompt completo para mim, que vai funcionar aqui. Se eu colocasse que vai ser usado no chat GPT, o prompt seria diferente. Se eu colocasse que vai ser usado no Grok, o prompt seria diferente. Olha só isso. Ele está gerando prompt. Por isso que eu falo, fica a galera na internet querendo que você aprenda a ser engenheiro de prompt. Você não precisa ser engenheiro de prompt. Você tem que escrever a sua tese, você tem que ser aprovado no concurso. Você tem que focar nas coisas que você já tem que focar. Entendeu? Mal comparando é o seguinte, você pode usar um computador e já chega pronto. Mas tem gente na internet falando assim, não, não usa computador, não. Constrói o seu computador, vou te dar um curso para você construir um computador. Para quê? Se você vai usar ChatGPT, Gemini, Grok, etc., você tem que construir o computador. Aqui o computador está pronto. Entendeu? A analogia? Vou pegar esse prompt. O que é o certo? Ler, né? Eu tenho que ler, né? Vamos supor que eu li e não alterei nada. Aí eu vou lá e copio. Se eu quiser alterar, eu altero. Eu altero e eu copio aqui e colo no robô de produtividade acadêmica. Acabou. Tá vendo, gente? Acadêmico tem que produzir coisas acadêmicas. Ficam te dizendo por aí que você agora tem que aprender a fazer curso para mexer em chat GPT, porque o chat GPT não gera prompt. Fala sério. Olha só isso. Ele me faz um plano bonitinho. Agora, ele me falou o seguinte, ó, eu não vi teu currículo. Olha ali, ó. Eu vou mandar aqui embaixo, mas eu não vi teu currículo. Então, ele próprio fala, cara, tá aqui uma ideia com base no que você me disse, mas me manda o seu currículo e você pode mandar o currículo aqui, tá? Vamos lá, Anilda, vê aí, ó. Esse plano visa estruturar sua apresentação para o concurso público de professora. Eu não informei qual era a universidade, né? Nem a área de atuação. Por quê? Porque eu copiei e colei o prompt. Eu deveria ter lido, eu só estou aqui numa simulação, né? Com a abordagem prática, distribuída em fases de curto, médio e longo prazo, busque consolidar suas forças atuais, preencher gaps e criar oportunidade de destaque. As ações são mensuráveis, adaptáveis e focam em resultados concretos. Aqui, ó. Com publicações, networking, experiências que levam sua visibilidade sem depender de recursos custosos ou ações que exigem um edital aberto. Plano por área de foco. Produção acadêmica. O que é isso aqui? Objetivo. É o o quê? Intensificar sua produção e publicação aliada às demandas da banca e às áreas de seu interesse. Tal o quê? Tal como, tal quando. Você pode aprender isso na faculdade de administração. E vai ser muito bom, porque as faculdades de administração são muito necessárias mesmo. Devia, inclusive, ter conteúdo de administração em todos os cursos, não só em administração. Mas, enquanto você não faz uma faculdade de administração, tá aqui, entendeu? O que, como, quando e vai além, né? Meta, recursos que você precisa e um indicador de progresso. Submeter um artigo, participar de eventos e congressos, desenvolver projeto de pesquisa ou revisão. Por que ele não pediu para você fazer logo uma pesquisa super, mega, ultra sofisticada com coleta e análise de dados? Alguém sabe? Por que ele não falou para você sair coletando dados? Por que ele fez coisas que eu ensino nas minhas mentorias chamadas low hanging fruit? O que é low hanging fruit? Tem uma árvore que tem os frutos. Tem os frutos que ficam mais abaixo da árvore e tem os frutos que ficam acima da árvore. Os que estão mais para cima são os high hanging fruits. Hanging fruits. E os que estão para baixo são os low hanging fruits.
Ele te sugeriu low hanging fruit. Por quê? Porque existe uma expectativa do edital sair em 6 meses. Agora, Grok vai te falar de low hanging fruit? Não vai. ChatGPT? Não vai. Que não sabe de planejamento acadêmico. Então, ó, ele me deu low hanging fruits, coisas rápidas. Atuação profissional. Ele não me falou assim, manda currículo para tudo que é lugar para você ser empregado e aí você conseguir aumentar a sua atuação profissional. Não, porque ele sabe que já está batendo a porta a sua seleção. Então ele faz o low hanging fruit para atuação profissional também, ó. Ministrar cursos e workshops, colaborar com projetos de pesquisa de colegas e professores, atualizar seu portfólio de atividades profissionais, coisas mais rápidas. Porque ele sabe que não adianta chegar e falar assim. Faça uma estratégia de seleção absurda, porque essa é a sensibilidade dessa IA. E por isso que ela é tão top, e por isso que ela tem tantos usuários. Rede de relacionamento. Estabelecer 5 contatos novos por mês, dá 30, né, no espaço de 6 meses. Participar de redes acadêmicas. Organizar ou participar de encontros virtuais. E ele me dá o cronograma geral, galera. Olha que massa. Entendeu? Lembrando que eu poderia ter mandado meu currículo para ele, tá? Eu não mandei. Beleza? Aí, o que que eu faço? Verbos de interação. Recebi meu planejamento. Vamos supor, isso aí tá top. Agora eu quero especificar. Então, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Sobre, deixa eu voltar lá. Sobre a ação, submeter um artigo por trimestre. Quero que você faça um planejamento específico de execução, que desdobre todas as ações ou passos, né, necessários, como cumprir esses passos, essas ações, né, e quando cumprir. Estou o quê? Pedindo para ele ampliar. E aí ele vai fazer isso para mim. E por que que ele vai fazer bem? Porque ele é uma IA treinada. Não é um negócio cuspindo informação como é uma IA genérica. Planejamento detalhado. Olha isso! Para a submissão de um artigo por trimestre. Etapa. Cara, é assim. É só pegar e aplicar, galera. Identificar tema. O que que você precisa? Revisar suas áreas de interesse, tendências atuais, selecionar um tema relevante e viável. Você vai fazer na semana um. Você precisa de base de dados de literatura, artigos recentes, artigos favoritos. Aí, qual é a meta dessa semana? Definir o tema. E aí, sabe, um lembretezinho, entendeu? Priorize temas alinhados com a sua pesquisa ou que possam gerar impacto na sua área. Detalhe, eu posso pedir para ele gerar esse tema para mim, tá? Mas vamos lá. 2, pesquisar revistas e periódicos. Já tem o tema. Olha a lógica. Agora vai ver a bibliografia, né, amigo? 3, levantar as referências teóricas. 4, elaborar a estrutura do texto. 5, elaborar o rascunho do artigo. 6, a revisão. 7, submissão. 8, acompanhamento e resposta da editora, né, da revista. Então tá, e ele ainda dá um cronograma resumido, galera. Não é top? Não é top? Agora, deixa eu puxar ainda mais a corda aqui. Gostei de tudo, mas quero dar um passo atrás. Me sinto um impostor. Não acredito no meu potencial e sou extremamente procrastinador. Como posso superar isso para chegar mais confiante no concurso?
Por que que eu tô te falando isso? Eu vou falar isso com muito carinho para você. Eu tenho uma mentoria chamada Operação Professor Contratado. Não é raro as pessoas chegarem se referindo a elas, se referindo assim, a si mesmas. Me sinto um impostor, não acredito no meu potencial e sou extremamente procrastinador. Olha só como é que eu treinei esse robô. Muito carinho, tá, gente, que eu tô falando isso. É legítimo a pessoa se sentir um impostor, um procrastinador. É legítimo. O mundo acadêmico é pernicioso. Mas eu quero te mostrar até onde a gente consegue ir usando uma IA treinada para acadêmicos. Entendeu? Olha que lindo. Esse, esse robô, ele não é treinado somente em técnicas de gestão, técnicas de planejamento. Ele é treinado em programação neurolinguística. E eu fiz isso com muita atenção, justamente porque eu me sentia mal quando a pessoa entrava e ela me confessava isso. Não é para ser assim o mundo acadêmico. Eu discordo que tenha que ser assim. Como superar o sentimento de impostor, a baixa confiança e a procrastinação para chegar mais preparado e confiante no concurso? Aliás, eu vou mandar para vocês isso. Quem está aqui ao vivo. Eu vou mandar para vocês isso aqui. Questão de utilidade pública. Vocês que estão aqui ao vivo, vou mandar aqui no chat, tá? Vou chamar o arquivo de impostor. Para quê? Para que você nunca mais saia da sua boca, caso você já tenha feito isso, nunca mais saia da sua boca que você é um impostor. Isso é o que querem que você acredite. E pessoas muito mal intencionadas, inclusive. Me desculpa até quebrar aqui o clima da aula, mas isso daqui tá tocando muito meu coração. Deixa eu pegar aqui e eu já vou mandar para vocês. Aliás, quero saber de quem que vai prosseguir comigo aqui. Eu vou chamar vocês daqui a pouco, fazer um convite bem especial, tá? Quero saber, ó. Já coloquei aqui o arquivo, tá? E mesmo que você não se sinta assim, se você me permite uma sugestão, leia, tá? Leia. Mal não vai fazer. Reconheça e aceite seus sentimentos. Faça um exercício. Isso daqui é programação neurolinguística, tá, galera? Conquiste pequenas vitórias diárias. Não vou ler tudo para não ficar grande, tá? Reforce sua autoestima pelo reconhecimento de conquistas passadas. Desafie o pensamento de impostor. Sem pensamento de capacidade surgirem, questione. Tenho feito o melhor que posso. Aprender é um processo, não uma prova de perfeição. Estruture sua rotina para combater a procrastinação. Busque apoio e conexão. Invista na sua confiança com práticas diárias, tá vendo? E aí vem o plano de ação. Para a pessoa mudar isso. E seria muito fácil eu chegar e falar, faça o diagnóstico. Não, muda. Muda como? Assim, ó. Tá claro, gente? Então, quando a gente fala de planejamento, e isso é uma coisa que não está no nosso mapa mental, mas é muito importante. Vou até colocar aqui, ó. Colocar aqui como um problema não cuidar da mentalidade. Porque o mundo acadêmico, a mentalidade geralmente é muito derrotista. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é do não sei o quê, é do governo, é do clima, é do Trump, é um monte de. A culpa é de todo mundo, só não é da pessoa. É incrível. É do ET que invadiu a Terra, é do eclipse lunar, tem um monte de. Só não é culpa da pessoa.
Por quê? É o derrotismo, né? É muito fácil falar isso no mundo acadêmico, porque tem muita gente para aplaudir a derrota. Então, eu falo isso com muito carinho para você aqui, tá? Tá claro até aí, galera? Tá claro até aí? Show de bola? Foi até aí? Beleza? Galera, deixa eu fazer um convite aqui para vocês. Vocês me permitem fazer um convite? Vocês me dão mais uma atençãozinha rápida? Pode ser? Então vamos lá. Eu quero fazer um convite aqui muito especial. Para você que falou, Felipe, cara, adorei. Eu já entendi que planejamento é importante. Eu já entendi que não adianta nada sair executando sem planejar. Aliás, tem até aquela da Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É uma meia-verdade. Mas por quê? Porque não vai saber para onde vai, tem que saber como vai e quando vai, né? Aqui na aula a gente já sabe que não é só o quê, mas é o como e o quando, né? É o como e o quando também. Porém, né? Porém, ele é algo muito importante o planejamento. É decisivo, é decisivo. E eu não vejo isso acontecer uma, duas vezes, não. Milhares de vezes. O efeito do planejamento na vida acadêmica das pessoas. Então, imagina você ter um passo a passo completo para qualquer planejamento. Não somente planejar escrita acadêmica, né? É também escrita acadêmica, mas todas as outras decisões também de planejamento comigo. Então, eu quero te chamar para a nossa turma especial de planejamento acadêmico. Inclusive, o nome é Planejamento Acadêmico com IA. Vou até retificar aqui, porque é mais chique, né, galera? É mais chique ainda, tá? Planejamento Acadêmico com IA. Então, eu quero te chamar para a nossa turma especial. Melhor momento para planejar, como eu disse, foi ontem, tá? E o segundo melhor momento é hoje. Galera que está no Instagram, vem aqui pro nosso encontro, tá? Manda lá no direct a palavra plano 40 lá no direct, tá bom? Então, essa é uma turma especial de quem quer me ajuda pessoal mesmo para planejar, tá? E por que que é com o IA? Porque não só você vai receber todos os nossos treinamentos de planejamento acadêmico, vai ter encontro de planejamento acadêmico, inclusive já tem o primeiro encontro agora, semana que vem. No início da semana que vem já temos encontro. Vai ser minha ajuda pessoal mesmo, tá, gente? E a nossa IA acadêmico 24 horas. Então, é uma turma que só abre uma vez por ano, né? E é um momento bem especial porque é um momento de colocar a casa em ordem. E esse mês é um mês interessante porque é um mês que geralmente a poeira baixou. As pessoas estão mais com menos atarefadas, né? Geralmente do que em outros momentos. Então, o momento para planejar perfeito é agora. Vai receber as melhores estratégias que mais de 4.000 mentorados aplicam para terem mais resultados e qualidade de vida ao longo do ano. Deixa eu te falar, ó. Primeira coisa que compõe o planejamento é isso aqui, ó. Pack de treinamentos, tá? Pack de treinamentos. Essa é a primeira coisa que você vai receber, né? E esses treinamentos são super práticos. Treinamento aqui, ó, como se tornar alguém mais produtivo e talentoso, plano de publicação, matriz de prioridade e estratégia de publicação, como administrar sua vida para escrever excelentes artigos, como fazer fichamento, grupo de pesquisa, organizar suas leituras no Notion, organizar documentação de Lattes, um monte de coisa. Você também vai receber de bônus, esses bônus ficam liberados depois de 8 dias, 4 bônus. Workshop de planejamento de candidaturas a mestrado, doutorado, pós-doutorado. Vocês já viram que isso daí vai ser bem importante. Segundo, imersão de planejamento de TCC, dissertações e teses. Terceiro, hábitos de escrita. Muita gente não tem um planejamento para ter esse hábito de escrita. E o workshop gestão de projeto de pesquisa, porque tem muita gente que fica preocupada em escrever o projeto de pesquisa, mas na hora de gerir o projeto é um desastre. Ou seja, você tem muitas coisas aqui que eu tenho de planejamento que fazem diferença na vida de muita gente, tá bom? E mais, nós teremos encontros de implementação, né? Esse mês a gente já tem programado 2 encontros de implementação. Por quê? Porque eu quero que você assista às aulas, mas que você também encontre comigo.
Esses encontros são microfone aberto, você fala comigo, você interage comigo. Eu te ajudo no seu planejamento, eu analiso o seu planejamento, né? Sem contar que você ainda consegue aí virar um consultor de produção acadêmica, ainda ganhar um dinheirinho, né? As pessoas que sabem de planejamento acadêmico são raríssimas. Você ainda recebe a gravação de todos os encontros de implementação anteriores. Então, não só esses encontros de implementação vão ser gravados e você vai receber a gravação também, mas você recebe de tudo que já aconteceu. Então, você tem um curso completo de planejamento que você vê só que de maneira prática, comigo em ação, né? E você ainda vai receber esse certificado para você colocar no seu currículo na parte de formação complementar. Vai receber o nosso aplicativo Mega Power Blaster acadêmico 24 horas, inclusive todos os robôs atuais e todas as atualizações. Beleza? Então, gente, é esse o convite. Lembrando que você ainda vai ter encontro de suporte do Acadêmico 24 horas. Os encontros de suporte eles acontecem 2 vezes por mês até o final do ano. Então, assim, você tem suporte permanente de uso da nossa IA. E, obviamente, inclusive para planejamento. Inclusive para planejamento. Tem encontro amanhã. Então, ó, tem encontro de planejamento semana que vem. E já tem encontro de suporte amanhã. Então, você já começa sendo bem cuidado, né? Dentro do planejamento acadêmico com IA. Então, ó, você recebe tudo isso. Só que você vai ter duas opções. Por quê? Porque eu sei que para alguns faz sentido uma e para outros faz sentido a outra. Então, quando eu mandar o site para vocês, vocês vão ter a primeira opção, que é o PEC Planejamento Acadêmico. É para Felipe, eu só quero a parte de planejamento. Eu não quero o acadêmico 24 horas. Até porque alguns de vocês já têm o acadêmico 24 horas, né? Então, você vai poder escolher só o PEC de planejamento se você quiser. E outro, o PEC Planejamento Acadêmico mais Acadêmico 24 horas. É a nossa iniciativa Planejamento Acadêmico com IA. Aí, nessa segunda coluna, você recebe tudo que vem no PEC Planejamento Acadêmico e o aplicativo. Então, você escolhe o que faz mais sentido para você, a primeira coluna ou a segunda coluna. Felipe, eu não tenho o Acadêmico 24 horas, não tem nem o que pensar, né? Vai para a segunda porque você já recebe a melhor IA para acadêmico que existe. Agora, Felipe, eu já tenho a 24 horas, mas eu quero incorporar essas coisas do planejamento. Aí você vai para a primeira. Tá, mas são sugestões, ok? O investimento apenas no PEC é 997, mas além de toda essa condição especial, você ainda vai receber um desconto de R$ 700. Então você não vai pagar 997, você vai pagar 297 no PEC. Gente, isso dá centavos por dia. É algo que vai te trazer muito resultado. O investimento no PEC mais acadêmico 24 horas, 3.897. Mas você não vai pagar 3.897, você vai pagar 897 nessa oportunidade. E ainda tem um bônus adicional lá dentro lá. Tem uma outra coisa lá, tá? Tem um bônus adicional para você lá dentro. Tá? Então você tem essas duas opções de escolha. O PEC mais acadêmico por 24 horas tá dando 2,45 por dia, ou seja, é menos que um Kit Kat, né? Uma água na Magalu tá R$ 3. Uma garrafa de água de 500 ml, R$ 3 na Magalu. Então é algo super acessível e que vai fazer muita diferença na sua jornada. Tá, então estão aqui, ó. Você pode escolher somente o PEC ou você pode escolher o PEC com acadêmico 24 horas, o que fizer mais sentido para você. Vou colocar aqui, ó, para a gente poder mandar brasa. Tá aqui, coloquei o link no nosso chat. Você também pode apontar a câmera para o QR Code ou entrar em carreiraacademia.com/A24H planege 1M. Tá mais fácil de clicar aqui no chat, né? Tá mais fácil clicar no chat. Tá, então escolha aí a que fizer mais sentido para você. E eu vou agora responder todas as dúvidas de vocês. Eu quero responder não só dúvidas de conteúdo,
Mas eu também, se você tiver alguma objeção, alguma coisa que, sabe, ah, Felipe, não sei se é para mim e tal, fale agora, tá bom? Então, ó, tá tudo aí disponível para você, tá bom? Deixa eu responder agora as dúvidas finais. Muita dúvida eu respondi ao longo, né? Mas deixa eu ver se tem alguma restante. E galera que tá no Instagram, manda mensagem lá no direct com a palavra plano 40. Plano 40 lá no direct, tá? Que eu vou responder todo mundo. Vou deixar ninguém na mão, não. Vamos nessa. Curtiram o nosso encontro, pessoal? E aí, ajudei nessa questão do planejamento? Querem que eu fale mais de planejamento? Porque também isso, a maioria responde que não, por aí, né? E se eu faço uma enquete lá no meu WhatsApp, e aí, quer que eu faça sobre planejamento ou sobre escrita? Vai dar 90% escrita. Mas querem que eu faça sobre planejamento? Show, Felipe. Vamos fazer um planejamento factível com entregas claras. É isso aí, meu querido Luiz. Tamo junto, cara. Muito legal. Estou me desesperando para fazer as referências do capítulo de metodologia. Volta na lógica do planejamento, Mônica. Pensa comigo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Como que você começa o planejamento do seu capítulo de metodologia? O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? E quando eu preciso fazer? Só que se você entra no Academia 24 horas, ele já vai fazer isso para você, óbvio, né? Mas assim, como que a gente sai dessa situação de desespero? É com clareza. A gente combate desespero com clareza. Por que que as pessoas ficam preocupadas? Porque elas não têm clareza do que vai acontecer. Por que que as pessoas ficam aflitas, ansiosas? Porque elas não têm clareza do que vai acontecer. Geralmente, a gente tem. Eu vou falar isso mais. Aliás, eu tô cheio de ressalvas hoje, mas é porque, cara, eu não gosto de magoar ninguém. Mas eu também preciso de falar a verdade. Muitos de nós têm ansiedade, desespero, coisa assim, porque a gente não vive no presente, tá? Ou a gente vive no passado, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter desenvolvido desse jeito, podia ter desenvolvido daquele jeito, que é o que alguns aqui vão acabar passando porque não vão entrar na turma de planejamento e depois, poxa, podia ter entrado. Então, viver no passado é muito ruim. Te consome, mas principalmente pode gerar um processo depressivo. Geralmente a depressão é a pessoa que ela é desencadeada por uma vivência do passado. A pessoa fica no passado. Ah, minha vida era assim, minha vida era assado. Isso vai gerando um processo depressivo. Vamos lá. Viver no futuro também não é bom, porque isso daí só gera ansiedade. Muita ansiedade. Muita ansiedade. O que que é a pessoa ansiosa? É a pessoa que está sempre pensando no futuro. Ah, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai ligar, você é aprovado, você é isso, você é aquilo. Ansiedade. Então, às vezes, algumas pessoas ficam desesperadas por causa do passado e outras pessoas ficam desesperadas por causa do futuro. Mas eu e a Mônica e todo mundo que está aqui, a gente só vive no presente. Onde que tu tá vivendo? Você não vive no futuro, nem vive no passado, você só vive no presente. Entendeu? Então, eu tô te falando, assim, é muito importante isso e eu agradeço por você ter compartilhado isso com a gente aqui. Foca no que você tem controle. Você não controla mais o que aconteceu, o seu passado, é isso aí, 2025 passou, já foi. E você não controla o que que vai acontecer com a tua vida. Você só controla o agora. A palavra diz isso, né?
uma das parábolas mais importantes de Jesus, depois vejam, gente, bota, mesmo que você não seja religioso, não tem problema, mas leia a parábola do semeador. É muito profunda, porque ela vai mostrar o seguinte, olha só, você só vive no presente e no presente existe uma coisa que é muito importante, que é a gente semear aquilo que a gente gostaria que fosse no futuro, mas a gente não pode garantir que vai ser isso no futuro, entendeu? Então, viva o presente. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer hoje? O que está ao meu controle? O que está ao meu alcance? Sabe? Gente, eu já vi, não é só mestrando, doutorando, eu já vi muitos professores com depressão, com ansiedade, tudo arrebentado, porque não está vivendo no presente, sabe? Então, eu falo isso com muito, muito, assim, a pessoa é, é do meu coração pro teu aqui, tá? O Acadêmico de 4 horas consegue escrever uma patente de produto? Qual é a ideia de programação que você pode me dar? Depende do tipo de patente, né? Porque tem patentes que são muito técnicas, né, cara? Mas a gente tem aqui, ó, dois robôs de empreendedorismo e você pode testar, dependendo do grau de complexidade da patente, especialmente o fundador de startup. Especialmente o fundador de startup, tá? Você pode testar, dependendo da complexidade da sua patente, você vai ter que fazer algo, de repente, aqui no meu Expert, a parte técnica da patente no meu Expert e a parte comercial da patente no fundador de startup. Tá bom? Quero passar no concurso público de defensor no Brasil. Que massa! Você consegue com a IA? Sim, você vai fazer um planejamento de estudos dentro do Acadêmico 24 horas. Parabéns, parabéns, Hilda. Pessoal, grande Rodrigo, sempre maravilhoso aí, ó. Recomendo alto nível em tecnologia e dedicação empregadas. Felipe é referência mundial. Valeu, meu irmão. Tamo juntos. Tamo junto. Obrigado aí pelo seu depoimento. Não sou essa cocada toda, não, mas ele é. E é ele que me dá forças. Né? Então, a cocada é ele. A cocada é ele. Toda honra e toda glória a ele. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Não vou encerrar sem responder todo mundo, tá, galera? Fica tranquilo aí que eu já chego na tua pergunta. Felipe, maravilhoso encontro. Gostaria de saber quais foi a mediar para produzir um projeto de tese. Agradeço a resposta. O Academy 24 horas é perfeito para isso. Se você quiser gerar o projeto de pesquisa, você tem aqui o robô de projeto de pesquisa. Olha aqui, ó. Agora, se você tiver que submeter esse projeto de pesquisa no comitê de ética, tem todos esses robôs de comitê de ética aqui, inclusive projeto de pesquisa para a Plataforma Brasil, comitê de ética, tá? Não existe A igual ao Academy 24 horas. Deixa eu ver aqui mais perguntas. São coisas diferentes, Simone, mas fala com a equipe, tá? Fala com a equipe, tô aqui ao vivo. Aliás, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se vocês precisarem de alguma ajuda da equipe, ó, você vem aqui, desce, 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 desce. Aí tem esse botão do WhatsApp aqui, ó, tá? Aí você pode falar com a equipe lá, Simone, para ver uma condição aí, tá bom? Deixa eu ver. Em alguma mentoria você tem sugestões de referências bibliográficas e citações diretas? Não entendi a pergunta, mas se você puder me explicar melhor, por exemplo, você quer escrever um texto, me disse é isso. Você quer escrever um texto e aí você quer aprender como escrever, inclusive com citações e tudo mais. Seria isso? Se for isso, você pode usar, Mônica, o próprio Acadêmico 24 horas, tá? Aqui, ó, escrita acadêmica, treinada inclusive no meu método de escrita. E se você tiver zerada de referências, citações e tal,
você pode usar os nossos robôs de estudo, ó. Leitura assistida, ele explica o texto para você e você conversa como se fosse o autor. Recomendações bibliográficas, você bota um tema e ele recomenda a bibliografia. Resumo de bibliografia, você sobe aqui, ele resume a bibliografia para você. E a nossa Ferrari, gerador de fichamento acadêmico. Ele gera os fichamentos, inclusive com a página da citação. Olha aqui, ó. Inclusive a página. Tá bom? Então, se foi essa a tua pergunta, sim. Tá? Seja bem-vinda. Entrei no curso, quero fazer o doutorado, vou utilizar suas dicas. Minha dúvida é doutorado em Direito ou Filosofia. Qual é a sua formação, Vinícius? Você é do Direito ou é da Filosofia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual é a tua perspectiva de carreira? Né? Se quer ser professor, quer ser pesquisador, ou quer, na verdade, continuar como advogado, como professor de filosofia? Me dá esses bastidores para poder te instruir melhor. Seria isso, muito obrigado. Eu que agradeço, Mônica. Tamo juntos. Formação do direito, fiz graduação até a metade de filosofia. Show de bola. Porque, por exemplo, a área do direito, ela tem uma singularidade, tá? Ela é muito exclusivista nos doutorados. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer um concurso para a faculdade de direito, por mais que ele seja até um concurso de filosofia do direito, muitas universidades querem que o doutorado seja em direito, entendeu? Então é uma área muito exclusivista. E eu acho que, como estratégia, se você for seguir docência, o ideal seria em direito, tá? Agora, você não precisa fazer em direito. Eu, por exemplo, eu sou do direito, eu fiz mestrado, doutorado em sociologia e fiz o meu pós-doc em direito e vou muito bem, obrigado na minha vida, tá? É uma questão de volume de oportunidades, não é uma questão de que não há oportunidade, ok? Pelo contrário, eu sou prova disso, de que tive todas as oportunidades que eu almejei, né? Então pode mandar brasa, tá bom? Sou da área privada e advogo, é. Eu adotaria o direito como primeira opção por conta disso, e que provavelmente você, como doutor em direito, você vai querer reverter isso para sua advocacia em termos de credibilidade, aumentar os honorários, né? Então, eu ficaria no direito mesmo, diante do teu perfil, tá? Show de bola! Galera, tô liberado? Tô liberado? Cadê? Eu vou deixar aqui o link para vocês, hein? Última chamada. Garante aí. Show? Pessoal, muito bom estar aqui com vocês, tá? Quero te dar as boas-vindas aí na nossa turma especial de planejamento com o IA. Desejar muito sucesso para você nessa jornada. Entrando agora na turma, já dá uma olhada no cronograma de encontros, ok? Porque a gente já tem encontro, eu já quero te encontrar, já quero conversar, já quero planejar as coisas junto contigo, tá bom? É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.